Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém. Vamos falar esse tema. Aleluia. O crescimento dos membros para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Só as irmãs. O crescimento dos membros para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Agora os irmãos com a voz grave. Amém. O crescimento dos membros para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos pegar Efésios 4. Vocês são pais de perder para a mulher? A voz das mulheres são mais altas. As mulheres são mais poderosas. É por isso que eu não brigo com a minha que eu perco. A nossa sorte é que existe segundo lugar. Se brigar, perde. Deixa eu brigar com a Glória a mulher. Deus. Senhor Jesus. Efésios 4, só para embasar esse tema aí, o versículo 15 e o 16. Depois a gente volta para o início. Quem pegou vai ler. Efésios 4, 15 ao 16. Mas segundo a verdade, em amor, crescendo em todos Sim. aquilo que É o cabeça. Cristo. De quem todo o corpo Bem ajustado. e consolidado Sim. pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Glória a Deus. Então, o crescimento dos membros para a edificação do corpo de Cristo. Aqui nos mostra que, seguindo a verdade em amor, cresçamos em Cristo, né? Sim. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, consolidadas, né? Segundo a justa operação, a cooperação de cada parte, produz o aumento, né? Do corpo para a sua edificação em amor. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, o crescimento dos membros para a edificação do corpo de Cristo. A edificação aqui, ele traz como uma conclusão, né? Uma obra final, um resultado final. Vou edificar uma casa. Uma casa tem processos, né? E começa até chegar a um ponto em que ela fica concluída. Verdade. Então, o Senhor Jesus, ele disse que edificaria a sua igreja. Amém. Né? O apóstolo Paulo nos mostra que nós somos lavoura e edifício de Deus. Amém. Então, nós estamos nesse momento de crescimento, Verdade. em que a igreja do Senhor, Sim. ela está sendo edificada. Amém. Né? De crescimento em que a igreja do Senhor está sendo edificada. E para crescer, o que é necessário? No 16 diz, o corpo bem ajustado, consolidado, né? Ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. Aqui, se for para trazer como edificação, um templo físico, né? Material, é como se dissesse assim, olha, cada bloco, um em cima do outro, com a massa, com os ferros ali ligando, né? Tudo isso faz com que, bloco após bloco, carreira após carreira, produza o seu próprio aumento, a sua própria edificação, até chegar o momento que vai estar a casa concluída. Então isso nos mostra o quê? Que todos nós somos importantes na obra de Deus, né? Amém. O dom que você recebeu é o dom necessário para que possa suprir o corpo de Cristo juntamente com outros irmãos. E assim seja produzida a edificação do corpo de Cristo em amor. Então não podemos negligenciar os nossos dons, né? Como nós estudamos na Serradinha, aquela pessoa que teve uma pessoa que recebeu 5 talentos, outra pessoa recebeu 2 talentos e outra pessoa recebeu só 1 talento. A que recebeu 1 talento, ela guardou, ela enterrou, disse, vou preservar, né? Vou preservar, quando meu Senhor voltar, vai estar aqui o que Ele me deu. Mas o Senhor não ficou contente com somente 1 talento que Ele deu. Ele deu para que pudesse multiplicar, né? Então, o que recebeu 5 multiplicou, o que recebeu 2 multiplicou, mas o que recebeu 1 enterrou. Verdade. Senhor Jesus. Então, o Senhor não se agrada se nós enterrarmos os nossos talentos, ocultarmos e não usarmos.
o dom que Deus te deu, Deus quer que você use. Sim. Né? Se é de cantar, se é de louvar, qualquer dom que Deus te deu, aquilo que você sente ardendo aí no seu coração, queimando para fazer para o Senhor. Amém. Quanto mais você fizer isso com o coração puro, com a intenção pura, mais de fato você vai exercitando, né? Vai exercitando, multiplicando e vai se tornar realmente um ministério, como nós falamos. Senhor Jesus. Então, vamos desfrutar desse capítulo 4. Amém. Não vamos, vai ser a maioria dos versículos, que é um capítulo muito interessante. Eu desfrutei no sábado passado, lá na nossa irmã Ana Maria, né? E nós vamos desfrutar novamente. O 4, a partir do versículo 1. Quem pegou 1 pode ler. Rogo vós, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Aleluia. Senhor Com toda Jesus. humildade, aleluia. Sim. Mansidão. Sim. E com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém. Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele se coloca como prisioneiro no Senhor, né? Prisioneiro no Senhor. Aqui a primeira parte que nós desfrutamos sábado passado e que vou enfatizar novamente, né? Nós, quando servimos ao Senhor Jesus, quando nós fomos resgatados, né? Nós mudamos de senhorio. Hoje no mundo, as pessoas elas podem dizer assim: eu sou dono do meu próprio nariz, eu faço o que eu quero, mas elas estão sendo enganadas. Verdade. Ou você está de um lado, ou você está de outro. Sempre existe um movimento, uma corrente que induz e que conduz as pessoas, mesmo sem elas perceberem, né? Mesmo sem elas saberem. Já estamos em Efésios, só para embasar isso aqui, Efésios capítulo 2, diz assim, o versículo 2. Em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. O curso, você lembra o curso de um rio, né? A trajetória de um rio. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Senhor Jesus. Então, aqui nos mostra realmente isso, que as pessoas antigamente elas andavam segundo este curso, né? O curso do mundo. Senhor Jesus. Agora, Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o Senhor nos tirou do reino desse mundo, né, da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, vocês entendem, irmãos, que existem aqui dois reinos. Um é o reino das trevas, né? É o reino das trevas, e o outro é o reino do Filho do seu amor, do Filho amado de Deus, né? O reino do Senhor Jesus. Então, se uma pessoa ela não está no Senhor, presa no Senhor, prisioneira no Senhor, ela está presa ao pecado, né? A escrava do pecado e escrava do mundo, né? Senhor Jesus, seguindo a tendência e a corrente desse mundo. Mas nós, uma vez que nós aceitamos, né, esse chamado, o Senhor quando está ali batendo a porta no seu coração, né, tentando te chamar por meio da palavra que é pregada, anunciada, por meio de um testemunho, até mesmo por meio de situações difíceis como incidentes, acidentes, né, coisas assim horríveis que Deus às vezes permite para despertar e chamar aquela pessoa. Quando uma pessoa de fato vem para o Senhor Jesus, né, se converte ao Senhor, ela é transportada do reino das trevas para o reino agora da luz, né? E ela muda de senhorio. Só que essa prisão, né, é uma prisão por amor. Deus, ele não quer que você o sirva por obrigação, né? Mas Deus quer de você um serviço por amor. Sim. Porque se fosse para servir por obrigação, Deus criaria robôs. O dono de robô tem algum problema, só se dá um defeito assim no software, né? Na programação, né? No programação que ele é um robô, né? Então ele vai seguir os comandos. Não tem robô, vai dormir, robô, vem comer. Não, com a criança é diferente, né? A criança, ela tem vida, ela é viva,
né? Mas como robô, ele é mecânico. Mas Deus não nos criou como robôs, Não, né? é Deus quer uma adoração genuína Amém. e de coração. Amém. Então, o prisioneiro do Senhor é aquele irmão que está crescendo. E ele está crescendo, ele vai deixar as coisas que não agradam a Deus, porque ele agora quer agradar ao seu Senhor. Né? Amém, amém. Ele deixou coisas que não são edificantes e agora passam a servir o Senhor. Sim. Esse é um prisioneiro por amor. Amém. Aí nós desfrutamos lá na casa da irmã Ana Maria com respeito aos escravos, né? Os escravos, eles trabalhavam por 6 anos. Isso era obrigatório. Foi comprado, trabalhava por 6 anos. No 7º ano ele poderia ser livre, né? Mas tinha alguns que gostavam tanto do seu Senhor que eles não queriam ser livres, sair, né? Porque passou ali anos bons, o Senhor não é como a escravidão aqui no Brasil, que a gente tem relatos, né? Arrancava os dentes, maltratava, não, né? Batia, tal. Era algo assim que muitos tinham ali uma afeição pelo seu Senhor, né? Cuidava, administrava, era o mordomo, administrava as coisas. Então, quando chegava o ano de 7º ano, você está livre, escravo. Ele disse, não, Senhor, eu quero permanecer aqui, o Senhor me trata bem, né, me supre, então vou permanecer aqui. Então o que era que fazia? Pegava ali e curava a orelha do escravo como sinal de que ele agora estava sendo escravo, mas era voluntariamente, é porque ele decidiu servir voluntariamente. Então, irmãos, nós servimos ao Senhor Jesus, o Senhor nos libertou da escravidão lá, do poder do senhorio do pecado, da carne, do mundo. E nós hoje precisamos servir ao Senhor, né, por amor, né? Por amor. Você não faz as coisas porque você vai ganhar dinheiro, porque você vai ganhar status, porque você vai ganhar fama. Não, às vezes vem tudo ao contrário, mas você vai servir ao Senhor por amor. Amém. Como o João citou, foi uma reunião, foi hoje de manhã, foi na Serradinha, que muitas vezes acontecem, muitas pessoas, venha para Jesus, vai ser só bênção, vai ser só alegria, né? Um mundo de, como é assim, de descanso, né? Sombra, sombra e água fresca, né? Uma água de coco. Não é assim, né? Porque em toda convivência, às vezes acontece de nós passarmos por situações de opiniões diferentes, né? Então, mas em tudo isso nós precisamos de fato negar a nós mesmos, né? Estarmos buscando ao Senhor Jesus para que nós possamos sermos aperfeiçoados, né? Ó Senhor Jesus. Então vamos ser prisioneiros do Senhor. E um prisioneiro, ele é limitado. Sim. Antigamente, não, hoje também, né? Quando Paulo e Silas ali foram presos, né? Eles também foram acorrentados, né? Acorrentados e presos a correntes. Hoje, aí era acorrentado nos pés. Então, né, irmãos, também, eles eram totalmente limitados. Hoje coloca algemas, né? Coloca as algemas, então você não tem muita liberdade, né? Então, um prisioneiro, ele não é alguém que faz o que quer, né? O cara está lá na prisão, você tem vontade de ir à praia, vou à praia, não é assim, lá está fechado. Sim. Então, nós como prisioneiros no Senhor, não é tudo que nós fazemos, como eu estou falando, não é por obrigação, né? Mas isso é o que? A medida do crescimento. Cada um vai ter um nível, um estágio de crescimento. Uma criança, às vezes ela está uma tomada ali, vou meter a unha ali dentro. Ela pode ir, porque ela é criança, ela não é madura ainda. Então, ela pode fazer. Mas você adulto, você vai colocar o dedo na tomada? Né? Não vai. Então, à medida que você vai crescendo, você vai se tornando esse prisioneiro no Senhor, que muitas vezes se resguarda de fazer algumas coisas, porque você não sente mais liberdade para fazer aquilo. É como o irmão Esdramar falou quando era vivo, né? Como eu estou falando, tudo tem níveis e estágios. Tem coisas que para um às vezes não incomoda, para outro já incomoda. Ele falou que, eu acho que foi um testemunho, eu não posso ir passar em um bar, porque se alguém me ver em um bar, o que é que vão falar de mim, né? Que eu tenho uma representatividade para muitas pessoas.
Então, se eu estiver lá naquele bar, dizer, rapaz, o irmão pastor me chamar lá no bar. Às vezes eu não fui beber, não fui fazer nada, mas me viram lá e comentaram, né? E ele chegou a ponto de dizer assim, eu também não gosto nem de ir ao cinema. Então, são muitas situações, né? Para uns pode ser algo, você tem um nível de representatividade e às vezes você precisa se policiar. Comer carne é pecado? Não, né? Mas o apóstolo Paulo, em Romanos 14, ele disse, olha, se comer carne vai trazer escândalo, eu prefiro nem fazer para como se fosse dar soco na consciência dos irmãos, né? Então, tudo é um nível de crescimento. Não é nem sempre porque alguém está me obrigando, está falando, mas é o nível de crescimento que nos torna esse prisioneiro, e prisioneiro por amor. A melhor coisa é essa, por amor. Amém. Quando é algo, não faça porque não tem que fazer, você vai ficar com aquele desejo no seu coração, né? E às vezes isso pode estar sendo alimentado. Mas quando é pelo crescimento, cada vez mais crescendo, aí você simplesmente não sente mais aquela atração, né? Muitos aqui já perderam a atração pelas festas mundanas. Por quê? Porque a vida do Senhor está crescendo. Amém. Você vê que aquilo ali não traz uma alegria plena, satisfatória, né? É só ilusão. Então, automaticamente, Luciano, estou lembrando até agora, Luciano contou isso para a gente na Serradinha, né? Automaticamente aquilo vai perdendo o sabor, né? Ele falou que antigamente, né, com respeito à cerveja e tal, mas hoje em dia não ver mais sentido em levar essa vida, né, de bebedeira. Então, tudo isso é de acordo com a medida que nós vamos crescendo. Lembra acho que é Ezequias, né, que fala do rio, né? Quando o rio, ele teve a visão lá, o rio estava nos tornozelos, ali, uma aguinha na praia, no tornozelo, todo mundo consegue correr, né? A água não está sendo impedida. Quando a água vai no joelho, aí você já começa, né? A água vem na cintura, já vai, levanta a mão aqui. Quando a água vem aqui, nos ombros, no pescoço, aí agora você, né? Se caminhar é com dificuldade, se você nadar, você vai mais rápido do que caminhando. Porque a água limita, né? Então isso é o quê? É a medida do crescimento, do tanto do Espírito Santo que você tem, da palavra. Quanto menos crescimento em vida, mais liberdade para cá, mais liberdade para nossas coisas nós temos. Você corre livremente, o Espírito não restringe tanto. Quanto mais você vai dando lugar, mais crescimento, aí você já vai, né, sentindo que realmente ali aquilo ali já pode, aquilo ali já não traz tanta liberdade, né? Então tudo é pelo crescimento de vida, quanto mais do Senhor. E aí aquele que está correndo na água nos tornozelos, vê você meio restringido, eu acho, né? Pode acontecer isso, mas nós precisamos respeitar o posicionamento de cada um, porque é a experiência individual que cada um tem com o Senhor, né? Senhor Jesus. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, né? Sim. Então, viver de modo digno, Senhor Jesus. Amém. Viver de modo digno é viver realmente ali de forma que, nos padrões, né? Conforme os padrões, em obediência à palavra do Senhor Jesus. Amém. Viver de modo digno, resumindo, é você viver dando testemunho do Senhor Jesus, né? Dando testemunho de Cristo. A função, o cargo que uma pessoa ocupa precisa condizer, né, com o seu testemunho, para que não encontre distorções, né? Distorções. Por isso que nós temos que ter o maior cuidado no nosso falar, no nosso agir, né? Para que eu não gere um mau testemunho e ande de maneira indigna da vocação que eu fui chamado, né? Já imaginou eu aqui pregando a palavra, que Deus o livre, né? Nunca bebi, e amanhã eu estar bêbado, embriagado, né? Aí eu não estaria andando de modo digno. Aí, que credibilidade eu estaria tendo diante dos irmãos e principalmente também diante das pessoas do mundo, né? Sim. Elas veriam o meu exemplo, aquele ali não, está falando da palavra, mas está se embriagando, está enchendo a cara, aí eu perderia totalmente o testemunho. Eu botei um exemplo bem, né? Complicado assim, mas são coisas que nós precisamos identificar, refletir, para que nós possamos andar de modo digno, para que você ande em tudo que você fizer. Você disse aqui, é de modo digno da vocação a qual eu fui chamado ou não é, né? Nas nossas escolhas, no nosso dia a dia, tudo isso pesa, porque o viver cristão é um viver assim de você estar sempre medindo, né?
colocando na balança, e realmente são muitas situações complicadas que eu vivo, que eu passo, que os irmãos passam, para ter um equilíbrio, né? Ter um equilíbrio para nós convivermos em harmonia no nosso trabalho, na nossa escola, né? No nosso dia a dia. Senhor Jesus. Amém. Mas sempre pedindo ao Senhor para que nós não venhamos escandalizar, não venhamos dar um mau testemunho, né? Não cometer excessos, né? Nem coisas de mais, nem de menos, ter realmente um equilíbrio e sempre priorizar o testemunho do Senhor Jesus, né? Aqui e agora ele vai ampliando mais, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então aqui ele já diz algumas coisas, como andar de modo digno da vocação a qual nós fomos chamados, né? Senhor Jesus, humildade, mansidão e longanimidade. Tudo isso são características aqui, irmãos, para que nós possamos superar, né, com amor os problemas inerentes à convivência humana. Humildade, né? Nós temos humildade, baixarmos a nossa cabeça, não fazemos questões de muitas coisas, né, de discussões e tal. Temos realmente a humildade de considerar os outros superiores a nós mesmos, como o apóstolo Paulo diz em Filipenses. Vou até deixar marcado aqui, vamos ler Filipenses 2. Senhor Jesus. Filipenses 2, vou ler aqui. Filipenses 2, versículo 2, 3 e 4. Quem pegou para ler? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Completai a minha alegria, de modo que pensei a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejas unido de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Amém. Então, aqui só foi para mostrar com respeito à humildade, né? Nada fazer coisas, como diz aqui, deixa eu achar o versículo. Temos o mesmo sentimento, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então a humildade é algo assim que Deus precisa trabalhar em nós e que nós precisamos cultivar. Não é algo assim que eu tenho que muitas vezes me esforçar para ter, porque se eu me esforçar, às vezes parece que eu estou imitando, né? Mas é algo que a natureza de Cristo precisa ser trabalhada em nós, né? Porque às vezes nós podemos até ter uma sensação falsa de humildade, né? Já viu aquelas pessoas que dizem, eu sou humilde, eu tal, às vezes, né? Geralmente quem é humilde não diz que é humilde, né? E até mesmo quando nós temos a percepção que somos humildes, nós de fato precisamos estar vigiando nós mesmos, nos pequenos detalhes e nas pequenas coisas, para que nós não venhamos expressar orgulho, arrogância, que é algo também inerente à natureza humana, né? Se você for bom em algo, você tem grande chance de ter orgulho naquilo que você é bom. Então, até mesmo nisso, e esse orgulho que eu falo é no sentido de se colocar melhor ou superior aos outros. Sim. Outra característica no Efésios 4:2 é a mansidão. Tudo isso é vivermos de maneira digna, né? E são coisas que promove a união do povo de Deus. A humildade é o primeiro, é a mansidão. Precisamos de fato ter a mansidão, né? Ter o domínio próprio, né? Em muitas situações nós precisamos amansar, né? Porque se nós não amansarmos, vai acontecer situações piores. Então, como os irmãos estão em casais, né? Muitas vezes é necessário um ceder para que as coisas não avancem e se torne mais complicado ainda. Em qualquer convivência humana, precisa ter humildade, sabedoria, né? Mansidão. Amém. Senhor Jesus, que é um fruto do Espírito, a longanimidade, aquela paciência, né? Nem sempre você precisa, como diz aí o ditado, você ter a razão, né? Às vezes é necessário você procurar a paz, você não se ofender com qualquer coisa,
você está convicto do seu posicionamento, de quem você é, e não deixar que nada te afete. Senhor Jesus, uma vez que você saiba do seu valor em Cristo, da sua potencialidade, você não vai ser afetado pelo que as pessoas acham, pelo que as pessoas falam, né? Ó Senhor Jesus, então, se as pessoas falam algo comigo que eu sei que eu não sou, que eu não faço, que eu não pratico, eu vejo que é, por exemplo, desconfiança daquela pessoa, eu sei que o problema está nela. Então, eu não preciso ser abatido por isso, né? Eu vou cada vez mais ainda me policiar para não alimentar isso na pessoa. Isso é o quê? Você ter longanimidade, é suportar com amor. De uma certa maneira, você dá suporte, você alimentar. Uma criancinha pequena te bateu, você, adulto, você vai dar um tapão nela de arrancar o pescoço dela? Não vai, né? A André está dando risada, André. Você não vai fazer isso, né? Porque você já é crescido. Então, pô, a criancinha eu vou dar um tapa com força. Então, se você tem um crescimento em vida, alguém te bateu, né? A Bíblia diz suportar em amor, diz, puxa vida, é uma criancinha, entre aspas, né? Está crescendo. Então, vou considerar isso, né? Isso não vai me afetar. Eu já sou adulto, já estou crescido, já estou maduro, né? Eu vou orar, vou ajudar se puder, né? Em alguns casos, se a criança, né? Toda hora, às vezes você tem que um pouquinho se distanciar ou não enjoar, porque às vezes também você fica brincando, a criança não quer, toma, e você recebe, né? Então, tem que ter a sabedoria para conduzir, né? Discernimento é a palavra. Isso mesmo. Aí vamos pular aqui. Efésios 4, 11 ao 12. 11 ao 12. Ó Senhor Jesus. Amém. Ele mesmo, sim, pode ler, por favor. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Então aqui, já nesse tema aqui da mensagem, mostra que Deus, Ele mesmo, né? Sim. Ele mesmo aí escolheu, concedeu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então a função que você tem, irmão, você não pode enterrar. Você tem que exercitar. Porque Deus, o Espírito Santo distribui dons para que haja a edificação do corpo de Cristo. Amém. Então você desfruta, você ora, você ajuda, né? Isso faz com que as pessoas elas recebam um encorajamento e sejam edificados, sejam aperfeiçoados, né? Amém. Senhor Jesus. Agora vamos ler o 13 e o 14. Pode ler, por favor. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém. Plenitude de Cristo. 14. De Cristo. Para que não mais mais sejamos como meninos, Sim, não mais. Sim. de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento Vento de de doutrina, Sim. pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ó Senhor Jesus. Senhor Não Jesus. quero ser mais como um menino. Então, irmãos, os homens dons que Deus estabelece, as mulheres dons, né? Quando eles estão funcionando, isso vai ocasionar em quê? Um aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento é justamente um estágio de maturidade, né? Sim, amém. A unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, maravilhoso, né? Pleno conhecimento, Amém. a perfeita varonilidade, ou seja, um homem perfeito, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui é o nível máximo, né, de Sim, um homem crescimento, cheio da vida de Deus. né? Expressando Deus, ó Senhor Jesus. Amém. Por isso um precisa do outro, receber do outro. Sim. Por isso sozinhos em nossas casas não há como nós crescermos, Não porque há. você é somente um membro, Verdade. e um membro precisa estar junto com outro membro, Sim. funcionando, exercitando, Isso. para que haja um crescimento. Senhor Jesus. E assim realmente nós vamos chegar lá, né? Até que todos cheguemos. Até que todos. O apóstolo Paulo se incluía aqui, né? Sim. Então,
Deus não fica contente se somente um chegar, Deus quer que todos nós. Amém. E para isso, irmãos, nós precisamos estar todos juntos, né? Com o Givaldo nas consagrações, nas reuniões, nos serviços, né? Para que nós possamos juntos avançarmos, né? Amém. Vamos cultivar a humildade, a mansidão, Amém. a longanimidade, suportar uns aos outros Amém. em amor, né? Para que todos cheguemos juntos. Senhor Jesus. E para que não mais sejamos como meninos agitados, né, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, Amém. pelo engano dos homens, né, que com astúcia engana fraudulosamente. Aqui já mostra agora realmente um crescimento. Quando uma pessoa é uma criança, espiritualmente falando, ela pode ser facilmente enganada, né? Verdade. Como nós estávamos desfrutando hoje, quando é uma criança, ela quer fazer algo e às vezes se você dizer o não, ela faz mais ainda. Às vezes você precisa inventar uma historinha para ela, né? Verdade. Né? Ou contar umas verdades em uma história e ali ela vai, né? E você, como se fosse um engano, né? Para ela não se prejudicar, não fazer algo. Você inventa, olha, se você fizer isso, vai cair o dedo, viu? Não sei o que. Aí a criança sente medo e agora ela não faz. Ela é facilmente enganada, né? Então, quando você não tem um crescimento em Cristo, existem os ventos de doutrinas, né? Ventos de doutrinas é o que? São coisas com base, tentando ter alguma base bíblica, mas que não tem Cristo como centro. Então, quando uma pessoa não tem Cristo como centro, ela vai ter muitos brinquedos doutrinários. Sim. E logo quando ela te vê, ela já vai querer mostrar o brinquedo dela. A criança não tem um brinquedo bonito, ganhei, tem o meu brinquedo, quero mostrar. Aí quando sentam para conversar, ela não vai falar de Cristo, ela vai falar do brinquedo doutrinário, né? Aí cada grupo cristão às vezes tem uma doutrina que se apega e coloca aquilo mais importante do que Cristo, né? Se é um dia para guardar, então quando sentar só vai ser aquilo. Se não sei, se apega a alguma doutrina e coloca aquilo como principal, O centro. né? O centro. Está na Bíblia, mas um ensinamento não pode ter mais relevância e importância do que Cristo. Verdade. Então, nós temos que ter o maior cuidado para não nos desviarmos e colocarmos coisas, até mesmo com embasamento bíblico, como se fosse superior ao seu contato, à sua comunhão com Cristo. Porque você pode ser uma pessoa que tenha muito conhecimento, muito estudo, mas não tem uma vida ali conectada com o Senhor Jesus, com intimidade, entendeu? O Whitney Slim, ele contou uma vez, né? Que chegou um tempo que ele tinha tantas letras na cabeça, o que perguntar ele sabia, muito conhecimento, mas aquela comunhão, de sentir a presença de Deus, de chorar na presença do Senhor, ele estava perdendo. Então, ele, salvo engano, ele falou, depois tem que olhar, salvo engano, ele começou, acho que um monte perto e ali, ele começou a subir ali para se renovar, buscar para se separar, né? Se distanciou, né? Como disse, subir a Cesareia de Filipe e individualmente começou ali realmente a buscar o Senhor Jesus, buscando aquela chama, como o Tiago desfrutou na semana passada, reacender, né? Então nós precisamos isso. Muitas vezes as distrações, as correrias, apaga um pouco do nosso fogo, né? Você faz uma retrospectiva e diz, como eu era no início, né? Como eu era no início quando eu estava conhecendo Jesus, não era aquele fogo queimando, né? Verdade. Vinha para a reunião, não media esforços para vir para a reunião, para desfrutar, não media esforços para ler a Bíblia, para orar, mas o tempo vai passando e a gente vai colocando desculpa e vai perdendo a intimidade com o Senhor. Isso não devemos perder porque é o principal, né? Verdade. E nós sempre precisamos, Senhor, né? Me ajude, Senhor, eu preciso voltar às práticas das primeiras obras, né? Ao tão falado primeiro amor, não posso estar me perdendo dessa forma, porque cada vez mais eu vou me distanciando, então a gente precisa ir voltando, né? Ó Senhor Jesus. Então precisamos buscar esse crescimento. Vamos ver uma série agora de versículos, Hebreus 5, 11 a 14, um não pega, depois outro pega. 1 Coríntios 3, 1 a 9, esses dois. Hebreus 5, 11 a 14, quem pegou pode ler. A esse respeito temos muitas coisas que quer dizer e difíceis de explicar. Portanto, vos tendes tornado tardios em ouvir. Ó Senhor Jesus. 12.
porque, devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. 13 e 14. Pode ler, Nina. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos e para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades para discernir não somente o bem, mas também o mal. Senhor Jesus. Então, em Hebreus aí mostra que eles já deviam ser mestres, ou seja, tinha muito tempo, mas ainda eram crianças em Cristo. Agora, 1 Coríntios 3, 1 a 9. Pode ler. 3, 1 a 9. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Com leite os criei, não com carne, porque ainda não podiam suportar, nem tampouco ainda agora podem. Sim. 3. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem. Ó Senhor Jesus. 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, e não é evidente que andais segundo os homens. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servo por meio de quem creste? E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento Vem de Deus. Aleluia! Mais um crescimento. Vem de Deus. Amém. Senhor Jesus. Então aqui nós vemos a igreja em Corinto, né? A igreja em Corinto, o apóstolo Paulo, ele realmente falou aqui fortemente, né? Sim. Eu não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Porque ainda sois carnais. Então, havendo invejas, contendas, discussões, não sois porventuras carnais, né? E não andais segundo os homens. Então, a igreja em Corinto realmente uma igreja assim, que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo, né? Era chamada de a igreja mais problemática, porque tinha muitas situações aqui conflituosas na igreja, né? Existia divisões, existia preferências, existia pecados sexuais, né? Realmente existia embriaguez na hora da ceia com respeito ao vinho. Então, muitas coisas ali realmente aconteciam. E isso era um sintoma. Como eles, pode ler o 3 aí novamente, alguém? 3. Sim. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar. É o Versículo 3. O versículo 3, né? Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem. Porque um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e existia ali muitas contendas, muitos ciúmes, né? Muita inveja, e tudo isso é um sinal de imaturidade, né? Então, à medida que eles fossem crescendo, eles iam deixar isso. Vamos finalizar agora em 1 Coríntios 13, 11. Finalizar, talvez eu leia outro versículo. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós estamos nessa etapa, né, de cresce, Senhor, mas em nós. Vem. Quando é menino, né, fala como menino, sentia como menino, buscava as coisas de menino.
né? Mas à medida que vai crescendo, você vai agora mudando a sua maneira, né, de viver. Senhor Jesus, então vamos cada dia mais nos alimentar. Vamos agora finalizar mesmo em 1 Pedro 2, só para mostrar aqui o crescimento. Glória a Deus por essa palavra. Amém. Jesus. Quanto mais exercitarmos e nos alimentarmos, mais vamos crescer e vamos deixar, né, coisas do passado e vamos avançar. Sim. Senhor Jesus. Amém. O versículo 1 e 2, 1 Pedro 1 e 2. 1 e 2 aí. Despojando vós, portanto, de toda maldade e dolo, de profecia, inveja e de toda sorte de Maledicência. 2. Desejar ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, Amém. para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amém. Senhor Jesus. Então vamos deixar, né, toda malícia, engano, fingimento, inveja, murmuração, e ao invés disso vamos desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite. Sim, amém. Né? Claro que alguns são leite, outros já podem ser um alimento mais sólido, né? Mas o fato é nunca deixe de comer, né? Porque se você deixar de comer, você vai enfraquecer, né? Então coma do Senhor Jesus, não negligencie isso, porque senão você vai ficar fraco e as coisas do mundo vão realmente te atrair, você vai buscar alimentos diferentes, né? Alimentos não saudáveis que vai prejudicar a sua vida espiritual. Um cristão, um jovem, uma pessoa que está lendo, que está desfrutando, ela já vai ter uma fortaleza ali para combater muitas coisas. Mas se você está fraco, qualquer coisinha que vem te derruba, né? Uma pessoa com a imunidade baixa, ela adoece facilmente, né? Qualquer coisinha ela adoece. Mas uma pessoa que está ali com o seu organismo, tem os nutrientes, como é que fala assim, no nível certinho, né? Não tem nenhuma deficiência, a imunidade está boa, o sistema de defesa do corpo está boa, ela consegue mais ficar forte, né? Então vem as coisas e não abala. Se espiritualmente você não está comendo, não está participando das comunhões, não está desfrutando, não está buscando a palavra, você pode cair facilmente. Qualquer coisinha pode te abater e te derrubar. Mas se você está se alimentando, né? Comendo, participando, exercitando, aí você vai ficar mais fortalecido no Senhor, né? Amém. Na força do seu poder. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Jesus Amém. é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Vou pegar a conexão do irmão Tiago, né? Senhor Jesus. Ele sempre fala, eu, né? Sim. Eu não sei os irmãos, né? Mas eu, Cristina, fazer que meu irmão Tiago, eu gostei muito dessa palavra, e principalmente quando é uma palavra de exortação, Sim. né? E de obediência. Que eu gosto muito da palavra quando o Senhor Jesus, não foi o irmão Jefinho que veio nos exortar, mas foi o próprio Senhor Jesus que veio exortar cada um de nós por meio do irmão. Ele apenas foi um canal, Senhor Jesus, né, usado pelo Senhor. Então, o crescimento dos membros para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando nós vamos crescendo, vamos amadurecendo, não vamos sendo mais criança, né? Levada por todo o vento de doutrina de um lado para o outro. Vamos ali, vamos aqui, vamos. Isso é um servo de Deus, uma serva de Deus, levada por todo o vento de doutrina, Senhor como se Jesus. fosse uma criança. Verdade. Mas quando nós comemos a comida sólida, o mocotó, como diz o irmão, né? Aí nós vamos crescendo, vamos ficando fortes, e o Senhor vai crescendo nos nossos membros, e ali, quando vier as tempestades, a gente vai aguentar, né? Às vezes, no noticiário diz assim, ó, vai vir chuvas com vento. Aí, quem tem uma casa que tem pingueira, alguma coisa, já fica preocupado, né? Mas passa. Pega um rodo, começa a tirar água de dentro de casa e venceu aquela tempestade. Por quê? Porque usou a cabeça e foi forte. Sim. Então, aqui diz assim, né?
E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, todos nós, que seja irmão, que seja irmã, nós recebemos essa graça, né, pelo próprio Senhor. Então, cada um recebeu essa graça, né? Aí ele diz assim, até que todos. Sim. O apóstolo Paulo aqui, ele não quer só que o irmão Minga, o irmão Givaldo, o irmão Tiago, o irmão Jefinho chegue lá na frente naquele grande dia para se apresentar ao Senhor Jesus. Aqui ele está dizendo assim, até que todos cheguem à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade da medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, mas nós devemos viver segundo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Aí quando ele chega aqui ainda diz assim, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação e de conhecimento. Então, o Senhor, Ele quer que nós busquemos. Nós temos que ter uma busca constante lendo a palavra e pedindo sabedoria ao Senhor sobre o nosso chamado. Não estamos aqui por acaso, né? Estamos aqui porque alguém nos chamou. E esse alguém foi o Senhor. Nós somos agora herdeiros de Cristo, somos ministros de Cristo, somos soldados de Cristo. Então, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, agora Ele revele o nosso chamado. Para que foi mesmo do Senhor? Qual é o meu dom? Eu tenho que buscar, eu tenho que pedir. Aí no 18 ele diz assim, iluminando os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamado. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Senhor Jesus. Então nós temos que pedir o Senhor, né? Para saber qual é a vontade do Senhor. Então aqui diz assim, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai também nas coisas lá do alto, porque nós já morremos e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, para nós sermos servos, não levados por todo vento de doutrina, eu preciso ser uma serva obediente à palavra do Senhor. Não é tudo que eu quero que eu devo fazer. Não é tudo que eu penso que eu devo também fazer, né? Então eu tenho que pensar nas coisas lá do alto e eu tenho que fazer as coisas segundo a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que eu tenho que estar com os irmãos, então eu tenho que estar com os irmãos. Se a palavra de Deus mostra que eu tenho que ter um crescimento e eu vejo que em mim ainda há uma menina dentro de mim agitada, né? Que com tudo se raiva, com tudo desisto facilmente das coisas do Senhor, eu devo ir diante do Senhor e dizer, Senhor, cresce em mim. A palavra que o irmão trouxe nessa noite, irmão, é uma palavra para o nosso crescimento. Amém. É uma palavra de exortação. É uma palavra, né, de edificação, porque o tempo está perto. Senhor e Jesus. Se eu continuar criança, o Senhor Jesus vai voltar. Amém. E aí eu não vou, às vezes, estar qualificada para herdar o reino do céu. Jesus é o Senhor. Amém. Eu levantei só Mas já estava terminando. para amanhã. Amém. Perdão por Pode oportunidade. falar, irmão, eu sou todo ouvido. Senhor Jesus. O irmão Jefferson ministrou essa palavra na reunião, né? Ali na casa da irmã Ana Maria, né? Ana Maria. E eu compartilhei outra coisa, na verdade peguei um gancho da irmã. Mas essa palavra de hoje que o irmão pôde, graças ao Senhor, complementar com outros textos, né? Foi realmente muito rico. Particularmente, eu ficaria mais uma hora ouvindo essa palavra. Né? Senhor Jesus. O crescimento dos membros para a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. E o irmão enfatizou muito o capítulo 4 de Efésios, né? Acredito eu que é um texto base também. E eu queria compartilhar esse versículo 11 e o versículo 12, se eu não estiver enganado. O versículo 11 e o versículo 12. Porque eu lembrei da época que eu estava trabalhando ali em feira.
E no meu trabalho, nós tínhamos ali uns 11 colaboradores. E eu lembrei, o irmão ministrando essa palavra, que embora tivesse 11 colaboradores, tivesse 11 colaboradores, cada setor tinha uma pessoa. Tinha uma pessoa no caixa, tinha uma pessoa dando entradas nas notas, saídas nas notas. Eu ficava no almoxerifado, também atendia no balcão. Então, 10 pessoas ali, com os donos inclusos, mas todos ali tinham uma função. O dono ficava muito no fundo lá, vendo algumas notas, ajeitando algumas coisas, mas sempre ele vinha para o balcão ali para negociar preço. Aí então, irmãos, eu lembrei que todos esses 10 colaboradores trabalhavam em prol da prosperidade daquela loja, daquela empresa. Todos os 10 ali, eles trabalhavam em prol disso, em prol da prosperidade da empresa. E quando a empresa ela ganhava, os funcionários ou os colaboradores também ganhavam. Então eu lembrei muito de quando nós batíamos, tinham algumas metas que o patrão incentivava a gente a bater algumas metas, nós ganhávamos. Tempos de feriado, negócio de peixe, né? De peixe, não tem peixe. Sempre o patrão, ele dava alguma coisa para nós, ele sempre nos ajeitava, porque era também o pai. Então, ou seja, a empresa prosperava e os funcionários também prosperavam. Então, lendo esse versículo 11, o versículo 12, diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós vemos que Deus ele concedeu, como nós acabamos de ver aqui. Cada um aqui tinha uma função, cada um aqui tinha um exercício, cada um aqui fazia algo. Mas é no versículo 11 que diz assim, versículo 12, com vistas, tudo isso era com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós vemos aqui que Deus concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aí diz no versículo 11 que era com vista ao aperfeiçoamento dos santos e era também para a edificação do corpo de Cristo. Então nós vemos que todos eles estavam servindo, todos eles estavam fazendo algo e o foco deles era o quê? O reino, irmãos. Amém. O foco de todos eles era o reino. Amém. O foco de todos eles ali era a edificação do corpo de Cristo. Amém. Nós vemos que todos esses aqui tinham a sua função. Mas eles não trabalhavam em prol de si mesmo. Eles não trabalhavam em prol de si mesmo. Eles não trabalhavam em prol de se beneficiar, entendeu, irmãos? De se beneficiar. Não. Todos trabalhavam em conjuntos. Todos trabalhavam em prol da edificação do reino. Todos trabalhavam em prol da edificação da igreja. Louvado seja o Senhor. Então, o irmão falando disso aí, eu lembrei até dessa questão do meu trabalho e trazendo a visão, é claro, para a igreja, né? Sim. Que a visão é para nós hoje. Amém. Então teve muita riqueza hoje. Jesus é o Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Palavra forte de exortação, palavra de edificação, uma palavra sem muita bagagem, né? Sim. Uma palavra com leveza. Senhor Jesus. Amém. Deus continua abençoando a vida do irmão Jefferson, essas ricas palavras, né? Sim. Senhor Jesus. Amém. Aqui em Efésios 4, 2 vai dizer, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando vós uns aos outros em amor. Senhor Jesus. E aí no 2 vai dizer, com vista ao aperfeiçoamento dos santos,
para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. No 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, Senhor Jesus. Realmente, irmãos, é uma palavra que nos trouxe vida, né? Que nos trouxe um renovo do Espírito, né? Senhor Jesus. Sim. Então, a humildade é tudo que nós devemos preservar. A simplicidade, a longanimidade, porque através desses princípios bíblicos, através dessa palavra que é semeada, o Espírito Santo vai agir e vai fluir dentro da igreja para a edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus. Amém. Então, todos fomos batizados numa só fé, num só corpo, né? Então, todos juntos, unidos em amor, para chegar à plenitude do conhecimento de Deus, para ser edificados. Todos juntos, fazer a obra do Senhor, né? Senhor Jesus. Então, a mansidão, a paz do Espírito, é tudo que nós almejamos. E o Senhor, Ele nos entregou isso. O Senhor, Ele nos habilitou. O Senhor, Ele nos capacitou para nós ter esse espírito de domínio próprio, esse espírito de mansidão, esse espírito de servir ao Senhor, servir ao irmão, com amor, Senhor Jesus. Então, aqui vai dizer que rogo vós, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fomos chamados. Cada um de nós tivemos um chamado, e esse chamado era para servir o Senhor em amor. Um serviço santo e agradável a Deus. E esse serviço, ele é bem sucedido quando nós obedecemos tudo que a palavra nos ensina, tudo que a palavra já nos entregou. Senhor Jesus. Amém. Então o Espírito longano vai suportar os irmãos em amor. Vai sofrer com o irmão, vai se alegrar com o irmão. A igreja cresce, todo mundo cresce, o corpo é bem ajustado, o corpo é edificado e todo mundo se alegra. Senhor Jesus. Amém. Mas maravilhoso, né? A gente estar no culto, na comunhão e sentir a presença do Espírito. Amém. Sendo todos um. Amém. Uma só fé, um só Espírito, para que possamos desfrutar a glória de Deus. Amém. Senhor Jesus, que veio o louvor que a gente cantou aqui, que o Senhor é o convite que desceu do céu. Não é só um alimento físico, mas o próprio Senhor é o pão. É o nosso alimento. O Senhor é o suprimento que nós necessitamos. De desfrutar do Senhor dia após dia. E através do Senhor é que nós possamos nos abster das coisas que o inimigo às vezes implanta na nossa mente. Às vezes quer nos esfriar, nos isolar com qualquer situação que meu irmão trouxe aqui. Um corpo bem ajustado, com todas as juntas funcionando, no mover do Espírito Santo, todos fazem a obra do Senhor. E é isso que o Senhor quer que nós estejamos, façamos, para que possamos estar cada dia mais dedicando na obra do Senhor e entregar tudo que o Senhor já nos entregou, né? Foi a sua própria vida, porque ontem nós vivíamos no mundo, no império das trevas, uma vida que sem sentido, e hoje nós temos sentido nessa vida, quer buscar o próprio Senhor. Hoje o Senhor, Ele nos habilitou, né, para viver uma vida santa, uma vida consagrada ao Senhor. Mas que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor esteja conosco cada dia mais, nos fortalecendo, nos sendo guiados pelo Espírito Santo, com a ajuda dos irmãos. Ter comunhão com os irmãos é a melhor coisa que nós possamos estar no local, né? Porque cada irmão entrega a sua porção, traz sua palavra e nos fortalece. E aí o Espírito Santo ali vai aquecendo e a chama do Espírito vai estar sempre acesa, como o irmão Tiago trouxe na mensagem. Que o Senhor nos abençoe. Senhor Jesus. Seja presente dia após dia na nossa vida. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Graças a Deus por essa palavra, né? Eu peguei aqui o S50, né, que é um louvor, e disse: eu não posso só ouvir a palavra do Senhor e na minha mente analisar. Devo, pois, voltar ao espírito e orar,
e de Deus vou ganhar a revelação. Então, o que o Senhor quer de cada um de nós, que todos sabem, né? Que nem todo mundo é bom nas palavras, né? Talvez tenha muitos irmãos mais capacitados nas palavras, mas não falam. Né? E esse diz, eu não posso ouvir, precisa falar. Amém. Porque expressão de sentimento, né? Deus quer ouvir o seu sentimento. Deus quer ouvir o sentimento de cada um. Senhor Jesus. Mas uma coisa é certa, todos nós estamos no caminho certo. Amém. Deus deu talento para cada um. E deu também uma posição para cada um. Permaneça na posição que Deus colocou. Amém. E lá na frente vamos ser bem sucedidos, né? Mas se nós não permanecer na condição que Deus colocou, é só derrota, sofrimento e fracasso. Mas Deus tem nos colocado em lugares celestiais. Amém. Cada um de nós, não tem, por isso que eu sempre digo, na igreja não tem grande nem pequeno, todo mundo é a mesma estatura. A estatura da plenitude de Cristo. Todos precisam atingir essa meta. Deus não vê Tiago menor do que Jefinho, nem André, né, na estatura como pela idade, ele é menor, mas Deus não vê isso. Ele quer ver todo mundo desfrutando de uma só forma. Amém. E dessa maneira nós vamos chegar a esse pleno conhecimento da verdade, do Filho de Deus, né? E esse versículo 17 de Efésios capítulo 4, que ele diz assim, isso portanto diga no seu testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, nós éramos os gentios, né? E andava na vaidade, então pensamentos que não são de Deus são vaidade. E vaidade diz o pregador, né? Então muitas vezes o que a gente faz fora da presença de Deus é vaidade. Então não é mais para a gente andar segundo essas normas, mas precisamos andar, como diz aqui o apóstolo Paulo, eu prisioneiro no Senhor. O Senhor não prendeu ele não se fez prisioneiro. Já vem falando dos presos, né? Os presos não só é a algema, não, gente. Então, depois da algema tem uma corrente que liga as duas nos pés também. Para se acontecer alguma coisa, ele não tem como correr. E se fosse sozinho, ele ainda podia correr. Mas além das duas algemas aqui, tem uma corrente que liga as duas algemas nos pés para ele não ter condição de fuga. Senhor Jesus. E o Senhor nos libertou de tudo isso. Nós estávamos nessa condição. Senhor Jesus. Das algemas. Exatamente. O Senhor nos libertou, nos deu uma carta de alforria. E a palavra certa é essa. Os escravos recebiam, depois do seu período, recebiam uma carta de alforria que com essa carta dava liberdade para onde eles chegaram eles conseguirem trabalho. Porque eles eram escravos livres. Senão, é como nós hoje temos um documento, né? E hoje tem empresas que dão ainda a carta de recomendação. Se você não tiver recomendação, você não é empregado. Então os escravos recebiam uma carta e se eles saírem dali, onde ele chegasse, alguém contrataria ele, porque ele tinha uma carta, ele era livre. E Deus nos deu essa carta de alforria. Aleluia. Nós temos livre acesso, né, à pessoa viva do Senhor. Senhor Jesus. E podemos com intrepidez entrar no Santo dos Santos. Amém. Por isso, irmão, permaneça na posição que Deus colocou. E não perca as oportunidades. Quando quiser falar, fale. Agora, fale segundo os oráculos de Deus. Não é para falar o que eu penso, o que eu quero, mas falar segundo os oráculos de Deus. Todos nós temos liberdade. E também nas oportunidades que a gente tiver, expressar o nosso sentimento. Todo mundo tem sentimento. E isso é muito bom, porque às vezes tem algo que está preso em mim que os irmãos não sabem. E é necessário a gente expressar o sentimento. Então, hoje, o que Deus precisa é que cada um de nós esteja permaneça nessa posição. Eu saí um pouco de uma linha e eu quero dizer que se eu voltar à linha de quando eu comecei, muitos irmãos não suportariam. Porque os irmãos diziam que eu era muito severo, era muito seguro, isso, aquilo outro. E eu relaxei por completo, né, das normas da igreja. Só que a igreja tem uma norma, né, e nós vamos seguir as normas. Sim. Não segundo os nossos pensamentos, mas segundo a palavra. Então o apóstolo Paulo mostrou que nós devemos andar na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Não de qualquer maneira fazer as coisas pelo seu natural, né? Tudo que for para fazer tem que ser pelo Espírito. Porque a obra de Deus, ela é espiritual, não é carnal. E se a gente não fizer segundo o Espírito, vai ser coisa da carne. E coisa da carne traz danificação para o corpo, né?
Então nós precisamos de fato hoje dizer, Senhor, obrigado, Senhor, pela graça que foi concedida a mim. Amém. A graça foi concedida a cada um de nós, não foi a uma pessoa na igreja. Quando ele mostrou aqui, e ele mesmo escolheu, aí foi dando a classificação. Nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo é profeta, nem todo mundo é evangelista, nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é mestre. Cada um tem a sua classificação. Agora, cada um nós vamos escolher a porção que você deseja. Senhor Jesus, isso que o apóstolo Paulo diz assim, se você almeja um episcopado, né, excelente obra, almeja, mas depois a gente mostrando as características de um presbítero, né, de um diácono, de alguém que quer servir. Porque é necessário que você largue um bocado de coisa para você se encaixar naquela posição. Se você quiser continuar a sua vida fazendo o que você acha que você pensa, então você não é classificado para aquela situação. Então a classificação do serviço na igreja precisa abandonar tudo que é coisas que não é Deus. Porque tudo que não é Deus é coisa do mundo, né? Senhor Jesus. Mas tudo que é de Deus traz santidade. E a igreja realmente vive assim, na alegria total, né? E todo mundo aqui, ninguém veio para sofrer. Na verdade é essa, as igrejas aí, fora prega só isso, né? Para de sofrer. E você vem que Deus realmente lhe dá alegria. Você que está sem casamento, vem que Deus quer arrumar um marido para você. Você que está desempregado, vem que Deus vai abrir uma porta de emprego para você. É assim que eles oferecem. Você está precisando disso daqui, aí fica oferecendo coisas que não pode dar. E aí traz de solução na mente de muitos irmãos, porque foi em busca daquilo. Mas o que Deus tem prometido a nós, e irmãos já são sempre dessa porção, é o que Deus tem prometido a nós. Olho não vê, mão não apalpa e jamais penetrou em coração humano. Isso é o viver pela fé. Você está num caminho sem ver nada, mas mesmo assim você está andando, prosseguindo, porque lá na frente você vai alcançar os seus objetivos. Isso é o viver por fé. E esse deve ser o foco de cada um de nós. Mesmo sem ver nada, mesmo o diabo mostrando tudo errado, você precisa continuar a sua carreira. A Sulamita, o filho dela estava morto. E ela saiu de casa atrás do homem de Deus para trazer ressurreição para o filho dela. E as pessoas tentaram parar ela no meio do caminho de várias maneiras. Como é que está aí na sua casa? Minha casa está tudo bem, ela não parou. E aí lá na frente outra pessoa parava ela. E aí como é que está na sua casa? Não, minha casa está perfeita, uma maravilha. E não parou, até que ela alcançou o Eliseu. E Eliseu veio para a casa dela e o filho dela recebeu vida de volta, a ressurreição. Mas se ela parasse para ouvir o falatório do que ia para ela, o filho dela realmente congelava e morria, né? Então nosso foco hoje é não olhar para falatórios inúteis que não é Deus, mas ouvir realmente uma palavra dessa nossa edificação. E de fato precisamos ser um no Senhor, né? Um no Senhor, quer dizer, unidade, mas precisamos também ser união, junto com os irmãos, precisamos ser juntos. Aqui, né, é união. Quando os irmãos vão cada um para a sua casa, é unidade. Aí o saco de laranja é união. Rasga o saco de laranja para você ver, torna unidade, você tem que catar uma por uma. É unidade. Então, união e unidade é diferente. União quando todo mundo está junto. Mas separado é unidade. E nós devemos ser um no Senhor. Amém. Realmente, eu preciso ser um no Senhor. Isso é unidade. Estar unido com o Senhor por meio da sua palavra. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Então que Deus realmente abençoe a igreja. Cada um dos irmãos. Continue desfrutando do Senhor. Sim. Esqueça as coisas que para trás ficam e avance. Amém. Com sinceridade, porque Deus realmente quer edificar a sua igreja e quer cuidar de cada um de nós. Só que muitas vezes nós somos muito listos, né? O Senhor quer cuidar, mas eu não permito. O Senhor quer cuidar, mas eu não permito. Então não tem como Ele cuidar. Eu preciso permitir Deus cuidar de mim. Dessa maneira você é realmente edificado e receber a coroa da justiça. Amém? Vamos orar. Que a bênção seja. Amém. Jesus é o Senhor. Quero, antes de eu orar, agradecer a visita do jovem Ismael, né? Amém. Ele é a primeira vez, né, que ele nos visita toda vez que ele tem facilidade de estar. Amém. Ele procura as coisas de Deus. Ele procura visitar os irmãos. Então que os irmãos possam orar pela vida desse jovem, né? Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Eu tive uma comunhão com